que se... depois a gente... Não veio prático, né? Então, bom, é que também ia ficar muito longo, mas depois a gente coloca na descrição aqui. E também na thumb, tá? Já tá. Bom, estamos em cima do horário, Júlio, então vou colocar a thumb. Obrigado e boa aula para nós aqui, viu? Excelente live. Abraço. Um beijão, amigo. Fica com Deus. Vamos lá, mais um curso importante. Lembrando a você que a intenção desses cursos é abrir mercado, novos nichos de mercados, novas atuações. Eu falo que nós precisamos viver bem da nossa profissão. Não só pagar as contas, mas viver bem, realizar sonhos, e é isso que eu desejo a você, tá bom? Então vamos juntos, e nesse dia nós vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, um serviço que o corretor de imóveis, a corretora pode prestar, o advogado, o despachante imobiliário. Esse serviço, ele é de excelência, faz toda a diferença. Nós podemos vender esse serviço de compliance imobiliário ou due diligence para imobiliárias, diversas imobiliárias, construtoras, incorporadoras, para pessoas físicas, particulares, pessoas jurídicas, investidores, loteadores. Então, nós temos sim um leque de clientes para oferecer esse serviço com qualidade. Vamos lá, vamos começar do começo. O que é due diligence, professor Júlio? E o que é compliance imobiliário? Due diligence, nós estamos falando sim de uma auditoria imobiliária. Lá no passado, o professor sempre chamou de atos iniciais. Antes de comprar um imóvel, antes de vender um imóvel, antes de alugar um imóvel, o corretor, a corretora, advogado, as partes, compradores, vendedores, locadores, o ideal é que façam due diligence. Quem pode prestar esse serviço? Pode ser até o comprador, o vendedor, se tem conhecimento específico sobre o assunto, se domina o assunto. Ou é melhor contratar alguém especializado. E contratar alguém especializado sempre é uma boa opção, porque a pessoa conhece do assunto. Pode ser o corretor de imóveis, a corretora, a imobiliária, o advogado, a advogada que preste serviço. O due diligence é cobrado normalmente um salário mínimo. Esse valor é para entregar o quê? O conjunto de certidões. Quando o advogado, a corretora é contratado antes da transação imobiliária, ele pratica o due diligence. Tem que fazer biquinho, hein? Due diligence. Um salário mínimo, mais as despesas com certidões, para prestar o serviço. O due diligence ele é feito antes da assinatura do contrato ou após a assinatura do contrato preliminar. Lembrando que o contrato preliminar sempre nós vamos ter um segundo contrato. Due diligence é um conjunto de documentos, certidões, atos para proteger a transação imobiliária. Quando você é contratado, eu sou contratado, no início da transação imobiliária de compra e venda, locação, incorporação, é due diligence. Esse é o nome que nós vamos dar ao serviço. Quando nós somos contratados, após a transação imobiliária, ou seja, a transação imobiliária já ocorreu, nós deixamos de lado esse nome due diligence e vamos chamar de compliance imobiliário. Inclusive, depois acerta o título aqui, tá, gente? Compliance imobiliário. Quando nós falamos de compliance imobiliário, eu quero falar para você que o compliance imobiliário é a mesma prestação de serviço do due diligence, porém o tempo que eu fui contratado é outro. Eu fui contratado ao final do ato de compra e venda. Eu fui contratado ao final da transação, do negócio imobiliário. O due diligence é cobrado um salário mínimo, normalmente um salário mínimo, cobrado os valores das certidões, e o compliance imobiliário, normalmente o valor também se aproxima disso.
Lembrando que o mínimo a ser cobrado é um salário mínimo, dependendo do valor da transação imobiliária, se for rural, mais complexa, um empreendimento imobiliário, uma incorporação, os valores variam, podendo ser cobrados até 1 a 3% do valor do negócio. Tá? Então existe essa diferença dependendo do tamanho do negócio, do valor do negócio, ok? Mas no mínimo do diligência, o básico, um salário mínimo, dependendo do tipo de transação, do tamanho da transação, da responsabilidade, aí o valor é maior, chegando a 1 até 3% do valor do negócio. Claro que tudo é negócio, tudo vai de conversar com o cliente, tá bom? Legal. Então você já sabe os conceitos de due diligence, o que é, e compliance imobiliário. Muito corretor e corretora vende esse serviço para colegas imobiliárias, advocacias, porque não querem perder tempo solicitando certidões. Não confunda essa prestação de serviço com o despachante imobiliário. O despachante imobiliário tem outra função, ele também pode entregar due diligence também, mas ele tem outra função. Eu tenho muitos alunos que trabalham com due diligence e compliance imobiliário, advogados, advogadas que deixaram de advogar porque não gostavam de fazer audiência, não gostam da tramitação processual e se especializaram nisso. Hoje são escritórios especialistas em assessoria jurídica, em compliance imobiliário e due diligence. Eles prestam serviços para imobiliárias, para advogados, advogadas que são de outras áreas, para particulares, incorporadoras, loteadoras. Então, é um serviço bem interessante também. Quando nós falamos do compliance imobiliário e due diligence, então eu sei que quando eu sou contratado antes da transação imobiliária, due diligence. Quando eu sou contratado após a transação imobiliária, compliance imobiliário. Esse segmento é muito rentável. Por quê? O advogado, a advogada que tem conhecimento sobre contratos, ele pode, além de oferecer o serviço de due diligence ou compliance imobiliário, ele pode oferecer os serviços de contratos contratuais, compra e venda, promessa, compromisso, proposta, aceite, recibo, contrato de locação. Então são serviços, um serviço gera outro, né? Então eu sempre falo isso. Eu tenho muitos alunos que vivem muito bem prestando esse serviço de compliance imobiliário e due diligence, deixando até a advocacia, deixando a corretagem. Então é um assunto que merece uma atenção especial porque realmente é vantajoso. Vamos lá. Para praticar um due diligence de forma correta, ou compliance imobiliário, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar imóvel e partes. Partes são os compradores e vendedores. Partes é o locador e locatário. E o imóvel é a documentação do imóvel. O due diligence eu preciso checar tudo isso. E para isso eu preciso conhecer muito bem o conjunto de certidões que eu vou solicitar. No due diligence eu preciso solicitar obrigatoriamente a certidão de propriedade atualizada. Lembrando que antes de 73 era transcrição. Após 76, na verdade, virou matrícula. Certidão de propriedade atualizada para saber quem está comprando, se realmente é o proprietário. Quem está vendendo, né? Para quem está comprando, eu quero saber quem está me vendendo. Será que ele é o proprietário, proprietários ou não, é posseiro? E se for proprietário, vai aparecer, sim, de fato, na matrícula do imóvel, o nome do vendedor, da vendedora, dos vendedores, senão ele é possuidor. Lembrando que na locação, pode o possuidor alugar. O locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos aqui de due diligence, então eu estou falando de uma situação onde eu vou prestar um serviço que começa pesquisando o imóvel. Eu começo pesquisando o imóvel. Primeiro, eu preciso saber quem é proprietário ou não perante o cartório de imóveis competente. Depois eu vou verificar se esse imóvel tem débitos. Débitos na prefeitura, estaduais, federais. Preciso verificar também, isso é importante, se for condomínio, as questões condominiais. Existe a certidão negativa de débitos condominiais. Certidão que tem que ter documentos anexos. Entre esses documentos, a ata que elegeu o síndico e a última ata para provar que ele não foi desconstituído, exonerado. Isso quando tem condomínio. Então, eu estou checando o imóvel, se o imóvel tem dívidas ou não, para não entrar naquela obrigação próprio terreno. Eu preciso fazer um levantamento para ver quem é o proprietário e se tem dívidas ou não do imóvel. Aí eu pulo para as partes, os compradores, vendedores. No diligência eu posso ser contratado por uma imobiliária, construtora, então eu vou checar os dois, os compradores, vendedores, o locador, locatário. Eu vou fazer um dossiê completo. Quando eu sou contratado por um lado, na verdade eu só vou prestar o due diligence da parte contrária. Vamos lá. Nesse due diligence, como que eu vou descobrir quem são os compradores, quem são os vendedores, os locadores, locatários, quem são as partes? A primeira certidão que tem que vir em mente é a certidão de distribuidor civil, ou chamada certidão de distribuição. A certidão de distribuição, gente, ela informa a existência de processo no polo passivo, em nome do requisitante, nos fóruns da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Então, sempre que eu for solicitar certidão de distribuidor civil, eu preciso solicitar a certidão de distribuidor civil da esfera estadual, site do Tribunal de Justiça,